Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Estamos voltando, começando uma nova temporada e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Mas antes de falar dela, eu quero dizer qual o real sentido da Lamparina, do Lamparina Podcast. Na verdade, é mais um produto da revista Lamparina. E tudo que a gente trata aqui é com o intuito de iluminar a sua mente, de iluminar a sua vida. Então a gente traz sempre pessoas iluminadas, cada um na sua área, mas que são pessoas que são iluminadas. E para apresentar essa nossa convidada de hoje, quero que minha esposa, a Emília, apresente essa convidada especial. Boa tarde a todos. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Ela que foi advogada, defensora pública, ex-vereadora e uma comunicadora, e hoje é a nossa prefeita, a primeira prefeita aqui da nossa linda cidade, Aracaju, depois de 170 anos. A nossa prefeita Emília Corrêa. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Emília. É um prazer ter a senhora aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Emília. Boa tarde, Gideão. Boa tarde a todos que acompanham esse podcast. Muito importante a gente estar aqui hoje para trocar algumas informações, histórias, histórias reais, sim. histórias de fé. Sim. Então, estou à disposição de vocês, viu? Amém. Assim, como eu falei no início, a revista, o intuito desse projeto é, de fato, trazer informações, como a senhora falou, que edifique, que venha trazer esperança para as pessoas. E nada melhor do que a gente ouvir testemunhos, né? Saber melhor a história de cada um de vocês, como tudo começou. Ouvir um pouco sobre a Emília, a infância, adolescência, até chegar aos 16 anos, que veio para Aracaju, já soube que é de Lagarto. É isso mesmo. Eu sou daquela região ali também, próximo. É isso mesmo. Mas fale um pouco da sua infância até você chegar a Aracaju e aí a gente vai desenrolando essa conversa até chegar ao dia de hoje. Ao dia de hoje. Então, Gideão, antes até mesmo de falar da Emília que veio de Lagarto, eu estava vindo aqui pelo percurso e algumas memórias me vinham, porque assim, esse percurso que a gente passa atravessa Barão e chega na rua Buquim, Sim. né? Foi onde eu vim morar aqui em Aracaju, na rua Buquim, na casa de era uma tia do meu pai e a gente chamava de vó. E eu vim morar aqui para estudar no Arquidiocesano. Aí me veio a menina caminhando, ia para o Arquidiocesano, caminhando, ia a pé, porque era perto, Rua Buquim, ali, atravessava Barão. Não tinha tanto movimento. Não tinha tanto movimento, não tinha tanto perigo. E era uma menina mesmo que veio do interior com o sentimento de quem veio para o interior para estudar aqui em Aracaju. À medida que eu vinha passando com o carro, eu fazia, meu Deus, eu nem imaginava o que Deus tinha preparado para a minha vida, como seria, até porque a gente nem pensava tanto assim no futuro, a gente pensava em passar nas provas, em passar de ano, é isso que a gente pensava, não tinha tanta maldade, não tinha tanta dificuldade tanto assim para as crianças, para os adolescentes, não tinha tantas informações fáceis, era um outro mundo, e eu até digo que era um mundo melhor. Era um mundo melhor, nada contra a tecnologia, mas ela é bem complicada para o mal, mas ela é muito bem-vinda para o bem, né? Quando sabe usar, né? Ela Exato. É bem... Então, eu venho de Lagarto, minha família é de Lagarto, gosto sempre de mencionar o nome dos meus pais, que não estão mais entre nós, mas é uma forma de honrar a memória deles, que é o seu José Corrêa Sobrinho e a dona Orlete Corrêa, né? É uma família que veio do trabalho, meu pai era comerciante lá em Lagarto. Eu estava fazendo as contas, a loja dele ainda existe através da minha irmã, já tem se ele estivesse vivo aqui, ele continuaria comerciante e foi contando com o tempo de hoje, mais de 70 anos no comércio. É um comércio talvez um do mais antigo que ainda a porta está aberta ali. A papelaria Corrêa, na pessoa da minha irmã Aline, que ainda está lá. Então, eu venho de lá e eu lembro muito bem que quando eu vim para Aracaju, foi a primeira vez que eu tive que me separar dos meus pais. Da minha casa física, do meu quarto,
Então, isso não era fácil para uma menina naquela época de você 16 veio morar, anos. então, Eu vim- sozinha aqui? Eu sem não os seus vim pais, morar com na sua casa, tia, na sua casa tia, da minha chamada avó, que era tia do meu pai. E Sim. que ensinaram a gente a chamar ela de vó. Sim. Mas eu passava assim, eu vinha no domingo, passava a semana estudando e acabava a última aula do sábado, eu ia passar o final de semana na casa dos meus pais em Lagarto. Mas o sentimento da menina Emília era um sentimento como se, tantos anos depois, quando me tornei mãe e meus filhos resolveram ir para fora do Brasil, né? Basicamente, era como se eu estivesse indo para outro país. Sim. No sentimento da menina. Sim. Porque eu nunca tinha me separado dos meus pais. Então, ir para Aracaju é logo ali, né? Pertinho, Lagarto, Aracaju. Mas no sentimento da menina, era um rompimento, era uma ruptura, era uma separação dos pais, de todo aquele aconchego, da segurança que meus pais ofereciam pela presença deles, né? Então não foi fácil. Veio para a capital. Então eu vinha no ônibus, um ônibus que tinha que levava os estudantes, mas não só os estudantes. Eu me lembro até a empresa Nossa Senhora de Fátima, ônibus. Eu ia para pegou? Peguei. Ia para rodoviária, pegava esse ônibus cheio que parava em todo o percurso, o 13, Salgado, Itaporanga, tudo. Então era um negócio. Nós chegava na rodoviária chamada Nova, que até hoje chamam de Nova, tá tão velha, né? Era uma festa, né? O nome não foi tão criativo, né? Aí descia ali, pegava outro ônibus para ir para o centro da cidade onde eu morava. Isso são memórias que a gente carrega e isso é muito importante a gente olhar para o retrovisor em todos os sentidos falando para entender o que Deus fez na vida da gente. Eram quantos irmãos? Éramos 5. Hoje somos 4, porque o mais velho já faleceu, né? E meus pais também já faleceram. Minha mãe foi embora em 2012, meu pai foi em 2015. Foi pouco tempo. Eles eram muito ligados, eram casados há mais de 50 anos quando faleceram. E é assim, a minha mãe era uma mulher cristã evangélica. Sim. Legal. A minha avó era cristã evangélica, da igreja presbiteriana de Lagarto. Sim. Então eu nasci em um lar cristão evangélico, só que meu pai era um católico que era católico só porque a família dele era católica. Não era praticante, mas a minha mãe era uma mulher cristã. Naquela época a gente era reconhecido como protestantes. Sim. Não era cristão evangélico, era protestante. A gente tem mais famoso chamado de crente, né? Era crente, os crentes ou o protestante. O crente ou o protestante. Então, imagine essa menina com essa formação que vem estudar numa escola de padre, que é o Senhor Carvalho. Aí tem todo aquele processo de rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Então, tudo isso. Foram muitas mudanças, né? Sair do ciclo do clã, vir para a capital, aí vai para uma outra. Aí chego por quê? Porque a escola, o Arquidiocesano, porque era tida como uma escola muito boa de preparação, de conhecimento, muito boa na bons professores, né? Bom ensino. Então, os meus pais queriam o melhor para os filhos. Então, meu irmão, que já se foi, estudou no Arc, meu irmão Paulo estudou no Arc, eu estudei no Arc, minha irmã Aline, né, estudou no Arc. Agora, veja, era colégio católico. Mas a minha mãe tinha muita personalidade. Então, ela fez, olha, você vai estudar, conversou com o padre Carvalho, que quando a gente mostra que é de outra religião, não tem a obrigação, por exemplo, de assistir às aulas religiosas. Aula de religião. Estudei no Salesiano, era assim, mesmo regime também. Mesmo regime. Então, aí minha mãe disse, olha, não negue nunca a sua crença. Porque quando eu estava na escola, na sala de aula, a primeira, na aula de religião, que eu não era obrigada, mas eu fui muito ousada, mesmo ali adolescente, eu queria confrontar com o conhecimento que eu tinha aprendido, o que era passado, né? O que era passado, eu queria fazer perguntas dentro do que eu já conhecia da Bíblia. E ainda tirava onda, como toda menina, tirava onda dos meus colegas, porque eu podia, eu era livre. Vocês não podem. Se eu quisesse, eu participava. Se eu não quisesse, eu não participava, né? Legal. Então, algumas aulas eu ficava, outras não. E eu me lembro muito bem da primeira aula. O padre Carvalho perguntou, quem é de outra religião aqui?
Aí a sala que devia ter uns 35 alunos, não lembro muito bem. Aí eu olhava um pouco do lado assim para ver se alguém levantava o dedo. Aí lembrava da voz de minha mãe. Não negue quem você é. Sim. Aí aquela adolescente que informação é tudo muito mais difícil, eu levantei meu braço, dizendo que eu era, eu sou protestante. E Eu era uma crente. época que era ridicularizado. Então não hoje, é hoje é Hoje é moda. isso, era ridicularizado. Andar com a Bíblia na mão era ser criminalizado, sim. Era ser humilhado, era de levar piadinha, tudo isso. E eu, desde cedo, fui aprendendo a enfrentar essas coisas. Legal. Porque eu não deixei de me revelar ali como uma protestante, como uma crente, que assim chamavam, né? E foi muito importante isso para minha formação religiosa, para minha formação espiritual. E como pessoa, E como pessoa, com certeza, essa personalidade a minha mãe conseguiu passar nos ensinamentos. E penso assim, porque toda mãe passa o que é de melhor para o seu filho, mas nem sempre o terreno, a área, a terra do coração de alguém é fértil para aquele tema, para aquele assunto. Meu coração era fértil para as coisas de Deus, sempre foi. Sempre eu queria ouvir, sempre eu queria perguntar. Sempre tinha curiosidade, né? O dom da fé veio comigo, porque fé é um dom. Sim. Fé é um dom. Então essa menina saiu, essa menina foi crescendo. Aqui em Aracaju, foi quando eu fiz meu curso científico, foi quando eu fiz vestibular, meu primeiro vestibular, lamentavelmente, mas Deus sabe tudo. Eu estava muito preparada para qualquer curso. Escolhi um curso que não tinha nada a ver comigo, influenciada pelo meu irmão, que já se foi, ele estava se formando em odontologia, e eu vi ele estudando aqueles instrumentos todos na mesa, lá em casa. Aí me empolguei, gente. Me empolguei, odontologia, nada a ver, zero. Aí fui fazer, estava muito preparado para qualquer curso, para passar pela pontuação, mas não passava em odontologia. Eu fiquei muito frustrada. E a minha mãe, não fique assim, você é muito nova. Aí eu fiquei com raiva de Deus. Gente, eu fiquei com raiva de Deus. Pode um negócio desse? Eu fiquei com raiva, não tem nada a ver. Mas aí era também, digamos, a imaturidade espiritual, né? Aí minha mãe, com a maturidade espiritual, falou, minha filha, veja, Deus sabe todas as coisas. Olha, não venha falar isso não, porque eu estudei. O primeiro vestibular. Ele sabe que eu quero e eu não deixou. Ele sabia que eu estudei, que eu estava preparada e eu não passei. Eu fiz a minha parte, ele não fez a dele, olha só. Mas Deus é tão lindo, né? Que eu acho que Deus olhando assim, ela não sabe o que não sabe de nada. Ela não sabe onde vai chegar, não. É exatamente isso, Gideão. Eu acho que ele falava até porque ele sabia até antes da gente ser uma substância informe no ventre da nossa mãe, né? E ali, a minha mãe disse isso, eu falei, eu não quero saber, também não vou abrir mão, porque eu tinha aberto mão de tudo para estudar, não ia brincar, não ia passear para estudar, né? Para passar no vestibular. Enfim. Era renúncia para poder ter. Para conseguir. Enfim, aí dali a 6 meses teve o vestibular da Faculdade Tiradentes, que na época não era o NIT veio depois, a universidade, era a faculdade. E aí eu fiz, minha mãe, por que você não faz? Aí, veja, aí eu acho que é um testemunho muito importante para as meninas e para os meninos. Ouvir seus pais. É muito importante. Existe uma bênção espiritual assim, dada por eles, né? E não só isso, Emília. Eles conhecem muito mais a gente do que a gente mesmo. É como o nosso Deus. Deus, comparando a autoridade espiritual de Deus e a autoridade dos nossos pais, que é espiritual também. Então, eles sabem. Então, ela falou bem assim, minha filha, por que você não faz vestibular? Agora, daqui a pouco tem vestibular, daqui a 6 meses, na Faculdade Tiradentes. Por que você não faz? Aí eu fiz, não sei. E se eu fizer, eu não vou estudar como eu estudei dessa vez. Revoltada. Aí ela falou, não, tudo bem, mas faça, se eu fosse você... Mas a ideia dela era para fazer odontologia? Não. A ideia dela era exatamente o que ela conhecia, o que a filha tinha. Por que você não faz direito? Minha mãe, direito, minha mãe... Nada a ver comigo. Aí ela fez, eu não acho isso. Eu acho você uma menina muito contestadora, muito cheia de argumento, gosta de escrever, gosta de falar...
eu acho que você poderia... Não, direito eu não vou fazer, não. Eu acho que eu vou fazer jornalismo. Porque também na UNIT não oferecia outros... Na UNIT não. Na faculdade Tiradentes não oferecia outros Não cursos. tinha muita Ainda bem. opção. Ainda bem. que, né? Aí na hora da opção, tem primeira opção, segunda opção. Lembram disso? Sim. Aí na hora eu disse que ia fazer jornalismo, porque eu também gostava de investigar, de comunicar, de fazer matérias, de pesquisar, essas coisas todas. Ela, tudo bem, mas eu acho que você devia fazer direito, eu acho que tem tudo a ver com você. O olhar da minha mãe estava muito mais além. Aí eu fiz, na hora de preencher, primeira opção, eu ia botar jornalismo, segunda, direito. Sim. Aí veio a voz da minha mãe. Aí eu coloquei direito. E depois jornalismo. E aí o que aconteceu? Eu passei em 12º lugar. Eu passei muito bem. E não tinha estudado como eu tinha estudado para outro, porque eu disse, se tiver que acontecer, vai acontecer. Pronto, agora eu não vou deixar... Não é o curso do meu sonho mesmo. Isso aqui. Gente, aí eu digo a você, aí para os meninos que estão assistindo, as pessoas, dependendo da idade, eu não sei quem eu seria ou o que seria se eu não tivesse feito direito. Porque tem realmente tudo a ver com a minha vida, com minha forma de pensar, Sua o personalidade, dom, personalidade. Aí foi quando fiz o curso de Direito, sempre com sucesso no curso. Colei grau, quando eu colei grau, eu já estava casada, tive meu filho Rodrigo, né? Casou com quantos anos, Emília? Eu casei com 21 anos. Novinha. 21 anos. E ali tive meu filho Rodrigo, e no dia da colação de grau eu não pude festejar porque eu estava amamentando e meu filho era muito chorão, muito faminto. Aí eu fui para a colação. Ali na colação eu senti o leite já derramando, estava na hora de amamentar, fui para casa, eu fui para casa para cuidar dele e não participei de nenhuma festividade daquela colação. Enfim, coisas da vida da gente que a gente aprende. E tenho um filho chamado Rodrigo, uma filha chamada Lara, são 2 filhos que eu tenho. E Deus me abençoou com família, Deus me abençoou na minha profissão. Que a gente tem, a Defensoria Pública, para mim, foi uma coisa incrível, que foi um encontro comigo mesma, porque eu sempre tive essa tendência, minha mãe observava isso, daí ela me entender. Você sabe muito bem o que é que seu filho ou sua filha vai ser, ou o talento dela ou dele, quando você observa de criança. Minha mãe disse que na escola eu ficava, eu me metia em algumas confusões para defender sempre o pequeno, o mais necessitado. Nosso filho. Eu olhei pra ela porque meu filho tem esse perfil. Benício não se mete em confusão. Ela dizia isso. Pelo amor de Deus, chama ele tem mãe, chama a tia, ele resolve. Isso, Não, pai, é injusto. Isso, eu dizia exatamente isso, gente. Que coisa incrível. Aí minha mãe, olha, você vai ficar de castigo quando voltar da escola. Você se mete em confusão que não é sua. Minha mãe, a senhora acha justo eu deixar uma pessoa sendo humilhada, que naquela época não era bullying, o termo que usava, mangavam, humilhavam a pessoa, eu vou me meter e tal. Aí ela sempre reclamava e sempre eu me levantava em defesa do pequeno. Eu me tornei o quê? Defensora pública. E defendendo os mais necessitados, o pequeno, o invisível, sabe? Então eu me encontrei comigo mesmo na minha profissão. Só uma curiosidade do que você disse, de que ficou bravinha com Deus quando não conseguiu passar na UFES. Quando você percebeu que de fato foi a vontade de Deus e que no curso de Direito ali... No primeiro período já no primeiro período sempre, né? Eu vejo meu filho Rodrigo, quando fez faculdade, o vestibular, ele fez para Direito, uma escolha dele, eu não quis influenciar, por dentro fiquei muito feliz. Nos primeiros períodos, que não são matérias específicas do direito, filosofia, sociologia, essas coisas, ele estava encantadíssimo. Quando chegou nas matérias específicas do direito, ele começou a entrar em tédio. O contrário de mim, eu gostei desde o começo. Aí ele chegou e veio para mim e disse: minha mãe, eu preciso lhe falar que eu não quero continuar.
Já em que período? Quinto. Quinto Eu falei, meu período, filho, você tá na metade, guarde isso na manga, termine. Aí ele fez, não dá pra mim. Eu tô totalmente infeliz, eu nem consigo prestar atenção. Direito é uma coisa de doido. Direito é uma coisa de doido, porque o que é, não é. E o que não é, é. Que são as decisões, né? De toda a ordem. É meio contraditório. É muito contraditório, né? Principalmente, é contraditório até pra gente, que é da área, sabe? Imagino. Sim, aí quando eu me deparei com o que você perguntou, que eu me identifiquei com aquilo, aí eu vi, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, me perdoe. Desculpa aí. Não tinha noção do que estava fazendo, não tinha a menor noção do que estava dizendo. Não quis nem fazer o segundo vestibular. Não tinha nada. Deixa pra lá. Até porque a segunda opção dela era jornalismo. Não, Mas você foi acabei de comunicadora, fazer né? novamente na UFES, próximo ano. Sim, Não. Ali eu já tinha adiantado o meu caminho, sabe? Já tinha testificado, é isso. Né? E acabei trabalhando com as duas áreas, direito e comunicação, porque eu sou radialista. Sim. Eu não sou jornalista, eu sou radialista, que trabalha com a comunicação, que trabalha com tudo isso, né? Na época que a gente conheceu a senhora, na época que a senhora tinha um programa, né? Acho que na Rádio Jornal, né? Rádio Jornal, na TV Atalaia, aquele quadro do Bareta. Sim, Depois continuei na TV Atalaia. Fala Consumidor, quadro, né? Era Defesa Popular no quadro do Bareta e Seu Direito recentemente, até antes de me tornar prefeita, né? Sim. Ali com a Balanço Geral. Com o Sérgio Cursino, foi. E já fazia em 98, na parte de comunicação, que foi quando eu estreiei. Nunca, aliás, Aline Gideão, eu nunca... Emília. Sachará. Eu disse que é Aline. Aline. Mas Aline, não, agora deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que meu nome ia ser Aline? Sério? Minha mãe pediu pra colocar Aline, que o nome do meu irmão era Alain. Emília. Aí disse, Aline, meu pai foi no cartório escondido dela, porque o nome da avó dele era Emília. E nasceu no período, mesmo dia. Aí vou colocar em homenagem à minha avó e colocou Emília. Então, Emília e Gideão. Até me perdi no que eu estava dizendo sobre... Eu ia entrar em algum assunto aí. Você estava na rádio? Sim, na rádio, eu estreiei... Balanço Geral? Eu estreiei na TV Cidade em 98. Eu tinha um programa chamado Questão de Direito, que durou 11 anos no ar consecutivos. 11 anos consecutivos no ar. Um programa assim... Primeiro, eu quero dizer que eu nunca busquei a comunicação. Eu me encontrei com ela como eu me encontrei com o direito. Porque... na época, meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele disse assim para mim, olhe, tem uma TV Cidade que vai estrear aqui. Sim. E você vai ser apresentadora de um programa. De onde saiu isso? Meu Deus do céu, porque em casa, na época de filmar aniversário dos meninos... tinha aquelas câmeras grandes lá atrás. Panasonic, que aí, quando vinha para dar um depoimento como mãe... Pare por aí, porque eu não dizia nada na frente da câmera, porque travava. Sim. Como é que eu vou apresentar programa de televisão? Tem juízo? Não, mas é um programa de direito. É a sua praia. Você já conhece. Eu falei, minha praia é no fórum. Não nas audiências. Câmera, no tribunal do júri, não diante de uma câmera. Aí, não, mas vai lá conversar com o dono. Eu fui lá conversar, na época era Hugo Julião. Hugo Julião, TV Cidade, Jefferson Andrade. Era tudo muito artesanal, sabe? Eu topei o desafio. Eu sei que eu fiz, foi um sucesso, 11 anos, porque eu tornei o direito fácil. Porque o direito é algo difícil complexo, de compreender. Eu transformei o direito numa linguagem universal, didática, que qualquer pessoa entendia. Daí veio o convite para Rádio Jornal. Sim. Em 2006, 2003, eu já estava com a TV Cidade, já estava no quadro do Bareta e veio o convite para a Rádio Jornal. E aí foi quando depois eu me tornei radialista, porque o programa era um sucesso, tinha outros apresentadores também, que a gente foi chamado pela Justiça do Trabalho, porque a gente não tinha a nossa DRT. Aí eu fui fazer o curso. Sério? Teve que fazer, exigia. Acho que hoje não mais, né? Hoje não sei mais como é que tá hoje. Aí eu fui fazer o curso. Fui fazer o curso para ter a DRT, e dar continuidade no programa e participar. E
Foi assim que aconteceu a comunicação comigo. A única coisa que eu lembro que eu corri atrás para ser foi defensora pública. Política também eu não corri atrás, Foi ela fluindo. aconteceu Ela na minha veio, vida. é. Eu não planejei ela. Na verdade, vai fazendo as coisas para ajudar o próximo, como você disse, menos Isso, favorecido, e de isso. repente surge a oportunidade ali. E sabe qual era, Gideon, a minha ideia de estar no meio de comunicação? Não era ser conhecida para um dia me tornar política. Não tinha política partidária na minha Sim. cabeça. Não tinha. Isso que eu acho lindo, veio de Deus mesmo. Sua família não Ele foi era despertando. política, né? Não, tinha- meu pai em Lagarto era político. Era? Eu acho que eu vim com essa veia, mas não sabia. Mas não sabia. Não Sim. tinha me descoberto nisso, Sim, entendeu? entendi. O que eu achei lindo, o que eu acho lindo da história, da minha história, é que eu não planejei, porque a Bíblia, inclusive, ela diz que o homem deve fazer seus planos, mas a Sim, resposta certa Sempre é o Senhor. vem do Senhor. Isso. Nem os meus planos eu fiz. Os planos foram feitos Foi por frustrado. ele. Os Eu que eu não tinham- fiz plano nenhum, eu não projetei isso na minha vida. Cada história é uma forma de testemunhar da ação de Deus na vida da pessoa, Sim, sabe? Sim. Porque eu não tinha me descoberto como comunicadora. E meu pai era um comunicador nato. Mas eu não. A mim não É. deu, não. Ele Eu não era... Tava meu pai lá era, o talento, tava né? Tava lá, só que estava enterrado. adormecido. É, isso. Deus deixou, Deus faz assim com muita gente. Muita coisa, ele não deixa você perceber antes da hora. Ele desperta você através de ações para a coisa acontecer, o que ele É planejou. isso mesmo. É. Ele acorda você na hora. Enquanto isso, você está tocando sua vida. Sim. O Às caminho- vezes ele usa até pessoas para Ele enxergar usa. primeiro. Então, como ele usou a minha mãe para o curso de Enxerga direito, primeiro para dizer, ó, eu acho que você Ele usa. teria que ser com certeza. advogada, você fazer o curso de direito. ou tanto algo é do tipo. que quando se tentou fazer piloto para a TV Cidade, eles queriam fazer o piloto, normalmente se faz gravado, não saiu nada, eu fiz, viu que não deu para isso? Aí ele fez, não, aí Jefferson, não, mas eu já entendi você não gosta de coisa fácil, você vai entrar ao vivo, Ao você é vivo. louco. Ixi, Se aumentou o gravado, desafio. se gravado já é difícil e eu posso errar e consertar, como é que eu vou fazer ao vivo? E quem ia me assistir, praticamente, era a classe jurídica, Sim. que é extremamente, assim, ia julgar o conhecimento, Perfeccionista, né? perfeccionista, né? Essas coisas todas. E eu encarei isso, e foi ao vivo mesmo, o programa era ao vivo, eu estreiei ao vivo. E Isso foram com o 11 quê? anos. 30 anos, 30 e... Basicamente nisso aí, vai fazer as contas, é isso mesmo. 30, se aproximando de 30, com os filhos pequenos. Já tinha quantos filhos aí? Tinha dois filhos já, 2 filhos. Aí, imagine, aí veio, ou seja, eu fui despertada no momento certo para aquilo que estava comigo. Sim. Veio, porque a Bíblia diz que todos nós temos talentos. Sim. Né? Deus deu E a- esses né? talentos devem ser multiplicados. Sim. Mas tem gente que carrega essa riqueza, porque talento é riqueza, gente. O talento traz para você o seu sustento. O que é do seu talento que você ganha o seu Sim. sustento. Sim. É através desse talento, né? E às vezes essa pessoa tem o talento dentro dela, mas está tão perdida no mundo, Deixa assim. o medo, né? Às vezes. Deixa o medo bloquear, atrapalhar, deixa a timidez Vozes, atrapalhar. né? Vozes. Vozes, você não é capaz, que você não dá para nada, É. né? Você não dá para nada, e isso tudo Você veio de bloqueia. lagarto. É viver lagarto. É. E aí foi lindo demais essa trajetória e tudo na minha vida, Emília e Gideão, foi Deus puro. Amém. Mas não tem a menor dúvida assim, foi Deus puro. Foi Deus no choro, foi Deus no sofrimento, foi Deus na alegria, foi Deus na abertura dos espaços, foi Deus que acordou na hora certa e eu fiquei atenta ao despertar. Sim. Porque às vezes Deus prepara tudo para você, Sim, e você não está você- enxergando, gente. É. Você Tem está Como questionando. você falou aqui na revista, tem que ter as coisas espirituais, só discerne quem é espiritual. Somente, né? pois é. Então, aí criticam muito pelo fato hoje de eu ser política e falar muito de Deus. Vão continuar criticando, que eu vou continuar falando. É. Porque minha Essa é a sua vida não base, tem né? sentido É. sem Sua Deus. essência. Mistura política com Deus, mistura... Mas é Deus mesmo. É Deus. Sim. Olha, e outra coisa. Eu acho que é porque é prefeita, né? Acho que é a mulher pela sensibilidade, né? Que a gente carrega isso. E tem acaba mais. falando. Ainda tem isso. Eu sou É. crente de berço.
E isso não é diferente daquele que foi transformado, daquele Sim. que se converteu. Essa é a minha história. Tem a história do que foi convertido, sim. né? Mas é muito lindo saber que tem um Deus. E mais, eu não me tornei prefeita através de homens nem mulheres. Porque os políticos não me queriam, nem me querem. Sim. Foi ele que fez o caminho, Sim. através do povo. Ele moveu o povo, tá? Eu não precisei ter grupo forte político, Sim. eu não precisei ter estrutura. Foi tudo ele, mas aí me dá uma tristeza às vezes, sabe, Emília e Gideon? Quando eu quero contar isso para alguns políticos, gente, por que essa preocupação? Se tiver escrito por Deus, será? Vai ser. Só trabalhe, mas parece que bate e volta, porque só se As discerne espiritualmente. E somente o espiritual entende o que eu estou falando. Sim, sim. Ô, Emília, quando a senhora chegou aqui em Aracaju, a senhora já procurou uma igreja? Começou já a frequentar, era 12, né? Era Isso, 12. isso, foi assim. Eu vim da igreja de Lagarto, que era a igreja presbiteriana. Para você ter uma ideia, a igreja presbiteriana de Lagarto sempre é pequenininha na época, hoje deve estar maior, não sei como é que está hoje. Mas a minha avó era presidente da SAF. Minha avó era professora da escola dominical. Sim, legal. Então, minha mãe, quando acordava a gente no domingo, ela pegava a Bíblia, botava na mão da gente e dava a oferta para os filhos. Porque minha avó já estava lá na igreja, minha mãe ficava no domingo preparando o almoço, ela ia à noite, não ia pelo dia. Mas a gente tinha que ir. Já era no princípio. Querendo ou não querendo, com raiva ou sem raiva, a gente ia para a igreja. Quando eu vim morar em Aracaju, aí eu ainda cheguei a frequentar a igreja presbiteriana central, ali no centro, que é uma das mais antigas. Itaporanga, eu acho ali. Não, Capela, né? Não, ali é Laranjeiras. Capela com Laranjeiras, eu acho ali. É, porque ela fica numa esquina. É. Ela fica numa esquina, é isso. Então, aí eu comecei a frequentar a igreja central, mas logo depois eu fui para a igreja 12 de agosto. Pastor Neemias era um condutor. Hoje né? é pastor Emanuel, né? Não é mais, já saiu. Sabia. Pastor emérito. Pastor Neemias é pastor emérito, pastor Emanuel é pastor emérito. E pronto, ali eu fiquei na 12 pelo menos mais de 30 anos. Na 12. A minha vida foi na igreja, né? Sua formação presbiteriana, né? É presbiteriana, então é uma formação mais tradicional, mas isso não impede que entender o Espírito Santo de Deus. A gente acompanha agora. O Espírito Santo de Deus. A gente vê quando você faz algumas visitas às igrejas, né? A igreja, eu estava num congresso, acho que da Assembleia de Deus. No SIC. Sim. A prefeita lá adorando. Eu digo, rapaz, meu Deus, é maravilhoso. É presbiteriano tradicional, mas tem ali a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, claro que ali é um só, né? O único Espírito, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus tem unidade com Deus. E até de outras religiões, né? Católica também. Sim, respeitando, com certeza. Respeitando, quando sou convidada, eu estou ali de forma respeitosa, exatamente porque a gente entende que Deus, Jesus Cristo, eu tenho tanta coisa ainda que Deus vai revelar, né? Para muitas crenças que ainda não tem um entendimento, mas isso é o tempo, é o Espírito, é o tempo e é o respeito a todos os credos. Faço questão de dizer isso. A liberdade religiosa, ela é imprescindível, é fundamental. Eu faço uma pergunta, a senhora fala assim, eu nasci já no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico, minha família era católica. Mas eu tive minha experiência com Jesus aos 8 anos de idade na igreja católica. Então, tá vendo? Então, o Espírito é um só. Então, aí eu faço essa pergunta a todo mundo que diz que é evangélico, né, que tá ali, eu pergunto, qual foi sua experiência, sua primeira experiência com Jesus, assim, que lhe marcou, que acendeu mais sua fé? A experiência que eu tenho mais forte com Jesus, a primeira, digamos assim, na verdade, criança, adolescente, ali você vai muitas vezes para a igreja, aprende, mas não tem um discernimento. Não tem um discernimento do que realmente, quem é esse Jesus que tanto principalmente falam. A gente que é de berço. O que é de berço que é diferente se torna uma rotina, né? Então, Emília, por exemplo, você teve uma experiência antes, depois você tem um encontro com Jesus, dependendo da faixa etária que você tem, você já tem um discernimento espiritual melhor para entender
essa foi a minha primeira experiência com Jesus. Sim. Aí quando você vem de berço, Isso é diferente. é diferente, porque você não tem muito... Você ouve falar sobre Jesus, escuta as histórias da Bíblia, aprende as histórias da Bíblia, mas ainda não tem o discernimento espiritual do que aquilo significa, sabe? Sim. Algumas crianças e adolescentes já estão mais, digamos, avançadas nesse ponto. O que eu me lembro das coisas fortes que Jesus me tocou foi de sonhos. Sonhos quando ainda de criança para adolescente. Até hoje eu tenho sonhos que Deus fala com você. Que a Bíblia diz que sonho deve ser contado como um sonho. Se for revelação, aí vai acontecer, você pode assegurar. Tive uma revelação. Sim. Mas você nunca deve contar sonho como revelação. Sim. Porque sonho pode ser apenas um sonho, Sim. né? Mas desde criança, adolescente, eu tenho sonhos que não eram só sonhos. Eram revelações. Eram revelações. Como entender isso? Isso me assustava, porque foi desde novinha que eu tinha Sim. isso. Aí eu ficava assustada, falava com minha mãe, vamos orar, não fique preocupada, Deus é com você. E tem uma época de quando adolescente, a minha memória está sendo resgatada aqui, eu tive um sonho, meio assim, um sol sobre mim, assim, ou seja, sol, luz, né? Sim. Luz. E que aí... Uma lamparina. É uma lamparina. Vai ter oportunidade. E aí, é como se aquela luz, por um momento, estivesse se afastando de mim. Não era a luz, era eu que estava me afastando da luz. Porque tem muita gente que diz, por que Deus me deixou? Por que Deus se afastou de mim? Não é a Ele gente. nunca se afasta. Ele nunca se afasta, ele está ali. É você que, muitas vezes... Eu, criança, me assustou, porque aquela bola... Ali, é sonho, não é? Sim. Não é? Aquela bola, aquele sol, ele meio que foi se afastando. E eu acordei antes dele cair na terra, que eu tinha medo que pudesse explodir. Sim. Isso era uma mente de criança. E minha mãe, que estava me assistindo, fez, minha filha. E minha mãe também tinha esses sonhos. E era um sonho de revelação, não era só sonho, era revelação. Sim. Aí a minha filha, sabe o que sua mãe pensa sobre esse sonho? Aí ela disse... É que você está precisando se reaproximar de Deus. E eu, quando adolescente, entendi que era verdade aquele sonho. Você nunca pensou assim, não, minha mãe é beata, minha mãe... Não. Minha mãe espiritualiza tudo. Quando tem momentos, tem momentos, meus filhos acham que eu espiritualizo tudo. Meu filho fala, mãe, tá bom, tudo não é só Deus, não é só diabo. Sim, mãe, tá certo, tá bom. Hoje, eles já ficam assim, ó. Meu Deus, não, quando eu vou falar alguma coisa, minha mãe não fala e não fala. Se for alguma coisa, não fale, que eles têm medo de acontecer, porque se eu falar acontece. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Mas quando você tem uma vida Agora, assim... a experiência, eu vou chegar nela, já foi numa fase adulta. A consciência da experiência com Jesus, ali eu entendi quem era Jesus. Já foi... Depois, casada, com família, quando as dificuldades vieram e a pessoa que era de fé, mas que não estava praticando a fé, só conhecia de ouvir falar, resolveu colocar em prática a fé, para reverter situações pela fé que só ele poderia reverter. Aí eu comecei a ter várias experiências e seguidas experiências com Jesus, e aí ele ficou muito pertinho de mim. Aquela intimidade que você tem com o melhor amigo, a melhor amiga, com o seu marido, com o seu filho. Perto, né? Aí você não quer sair de perto. Qualquer coisa que tem, eu corro para ele. Qualquer coisa que não tem, eu corro para ele. Sabe como é que é? Aí eu comecei a ter experiências reais com ele. Aí nunca mais soltei e faço, não, agora eu abro mão de tudo. E assim eu tenho feito. Eu tenho a impressão de que, para nós que conhecemos a palavra de Deus, e principalmente a gente que veio de berço, parece que a gente tem que passar com muitas dificuldades em determinadas áreas para poder, crescer. De quando em quando, ir reconhecendo. Porque às vezes parece que a gente vai ficando um pouco disperso. Aí, mais um processo, mais uma dificuldade para você se voltar. Olha, para a luz não se afastar. Gideão, o que você fala é fato. E é bom que quem participa vai sentir também isso e vai despertar. Não existe vitória sem passar pelo deserto. Sim. E é deserto mesmo. E eu tive a experiência de vida
na Fique minha à vontade, se trajetória. quiser contar alguma Sim, coisa. eu Isso tive edifica muito. dificuldades de toda a ordem. Porque na Defensoria Pública, que era a minha fonte de renda, se pagava muito mal ao defensor público lá atrás. A Constituição já estabelecia que tinha que ter igualdade nas carreiras jurídicas. Mas a Defensoria sempre foi a prima pobre das instituições, em todos os sentidos. Então, ganhava muito pouco, a minha renda era aquilo, então eu tive muitas dificuldades financeiras, dificuldades de criar os filhos, porque a estrutura era muito baixa, mas com dignidade, mas com muito esforço. Faltava dinheiro para combustível, Teve situações que teve dificuldades, inclusive de fazer supermercado. Mas saí, já estava a mulher de fé atuando, estava ativada. Aí chegava o momento de fazer o supermercado, não tinha para fazer o supermercado que precisava fazer. Então, o que era feito? Eu dizia, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Isso. Porque eu estou trazendo essa porção para minha casa. E eu sei que o Senhor vai multiplicar. Amém. E esticava, era milagre. Era milagre, esticava. Houve momentos que não tinha... aí ninguém vai compreender isso. Homem, exatamente. Né? Houve momentos, Emília, que a minha mãe morando em Lagarto e eu morando aqui, minha mãe sempre teve dificuldade financeira. Dificuldade financeira, não. Minha mãe era de classe média, o meu pai, tá? Mas eu não levava meus problemas para minha mãe para não preocupar ela, porque ela já tinha problema de saúde, dela, né? E problema de saúde, e ela tinha a vida dela organizada, ela jamais, se soubesse o que a filha estava passando, ia permitir. Mas eu não queria preocupar, mas eu orava. Teve momentos que não tinha a provisão, mas aí eu fui para palavras, a tua palavra não mente. Porque a Bíblia não diz que o justo não vai padecer, não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento. Mendigar o pão, não diz isso, né? A Bíblia não é clara. Aí eu li, eu creio nisso aqui, meu Deus. Eu não sei como vai ser, de onde vai vir. Minha mãe, do outro lado, em Lagarto, naquele momento, naqueles dias, estava separando. Sem saber de nada, que ela sempre teve esse costume de preparar a comidinha que a filha e deixar na casa da filha ou do filho. Sim. Mas foi uma coisa muito incrível, porque naquela semana ela resolveu fazer uma porção tipo dobrada. Sim. Mas ela não sabia do que estava acontecendo, entende? Legal. O detalhe, as coisas do Deus, no detalhe. De forma natural, né? Aí e quando ela deixava na casa de um irmão meu no centro da cidade, para depois eu pegar. Sim. Ou ele levar. Ou eu pegar ou ele levar. Normalmente era eu que pegava. Mas nesse dia, ela resolveu deixar na porta da minha casa. Bateu, eu estava em casa. Quando eu vi aquilo tudo, abracei ela e não disse nada. Assim, eita, minha mãe, que Deus bom! Trouxe comidinha boa! E agradeci ali. E não contei para ela. Sim. Não contei, mas certamente Deus só tinha revelado. Então, é assim, eu vivi de fé em fé, de milagre em milagre, de fé em fé, e agradecendo. Esforço, né? De esforço. Outra coisa que a gente, se a gente não passar pelo deserto, a gente não cresce espiritualmente. Sim. Não vai entender quais milagres estão acontecendo na sua vida. Meu filho tem 11 anos, ele disse assim, pai, não tem graça, não ia ter graça se a gente só tivesse no topo, tudo que a gente quisesse, podia comprar, pode fazer. Que graça tem? Não tem. A graça tá nisso. E você não poder, e você ficar com aquele sentimento de que quer e batalhar para ter. Eu digo, exatamente. Sair de uma criança de 11 anos. Isso sabe por quê? Certamente porque eles estão assistindo, né? Na sua vida, tá assistindo isso e tá vendo os milagres acontecerem e não tem tudo que gostaria, digamos, de ter. Sim. Então é isso, eu vivi esses milagres todinhos na minha vida, passei por desertos na saúde, passei por desertos na vida financeira, mas se não passasse não crescia, não cresce, não tinha raiz, não tinha propósito, né? Não tinha propósito. Tem coisas que a gente passa eu me baseio pela oração do que Jesus ensinou, Pai Nosso, para ter a empatia com o próximo, entender o próximo. A gente tem que passar por certas situações para poder entender. Para entender o próximo e propósito para nosso crescimento, né? E para entender e até para testemunhar
e para que edifique a vida deles na fé, né? Isso. Quantas pessoas agora que estão nos assistindo que pode estar, né, com um sentimento de que para mim não está dando certo e tal. Para fulano, né? Hoje o Instagram, as pessoas se baseiam muito no que vê, né? Exato. Vida No que tá maravilhosa, externo, ela é todo prefeita, mundo. ela é prefeita da cidade de Aracaju. Jesus! E deve ser mil maravilhas, sempre deve ter sido maravilha. Não foi muito mais tempo sem ser maravilha, mas na fé, pagando o E preço. não está sendo, né? E não está sendo. Maravilha. As dificuldades só são Eu diferentes. tenho Né? certeza de quem acompanha a gente nem entende como é que a gente está de pé. Não entende, mas não, realmente não é para entender não, porque primeiro não é força de Emília, é força do Deus que habita em Emília. Glória a Deus. E isso eu quero honrar. Não tem um lugar que eu não vá, Emília e Gideão, e você que está acompanhando a gente, um lugar que eu não fale do meu Deus, Amém. que eu não fale do meu Jesus, que é meu único Senhor. Eu digo, eu não tenho dono, meu dono é Ele, Sim, amém. sabe? E isso vai ser até o fim, e acredito que isso com certeza edifica a fé de outras pessoas, edifica a minha própria fé, então é por aí. Deixa eu procurar entender, falando de fé e de comportamentos, né, de princípios que você criou ao longo da sua vida. Na sua administração, diariamente, você tem algum devocional, não só pessoal, na sua intimidade com Sim, Deus em casa, sim. mas na administração mesmo, na prefeitura, nos lugares que você chega, você tem um trabalho que foi implantado, que era diferente, ou não importa o que era. Como é que você faz? Hoje a gente é muito julgado por tudo, né? E espaços públicos, espaços de Sim. poder, qualquer coisa que a gente faça. Estado é laico, então... Estado é laico e tal. Que bom mas a que gente ele é laico, tem. né? Que bom que ele é laico, por isso mesmo. Então a gente faz toda segunda-feira, em um momento inicial da segunda, que é Sim, quando início da inicia a semana, a gente sempre faz uma oração, um louvor, uma palavra rápida antes de começar o dia na segunda-feira, pedindo a Deus a bênção de Deus sobre aquela semana, pedindo a Deus a bênção em relação às decisões, Sim. pedindo força, pedindo sabedoria. Toda segunda-feira a gente tem esse momento reservado para aqueles que querem vir, sabe? Aqueles que querem vir, então ali a gente fala, a gente canta, a gente ora e começa a semana. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, muito livre. Massa. E tem sido assim, tem sido uma bênção colocar Jesus no centro. É isso que a gente tem feito. E tem aquela devocional nossa mesmo, Sim. né? Em casa. E eu digo que minha devocional é quase 24 horas, porque se eu estou no carro me deslocando, eu estou com certeza em oração, eu estou ouvindo um louvor, eu estou ouvindo uma palavra no deslocamento. E às vezes eu entro no carro, não estou bem, eu já faço isso. Quando eu chego no destino, eu chego numa força que é fé pura. Revigora, né? Isso aí. Fé, revigora. E ainda veio de bônus um pastor, esposo. Então, pois é, Deus ainda coloca. Deus ainda coloca até isso. Sabe, no tempo certo das coisas, Deus coloca o pastor Itamar, o Itamar, na minha vida e me coloca na vida dele, que a gente vem de histórias totalmente longe uma da outra, mas que Deus uniu. São vidas paralelas São vidas paralelas que vêm desenvolvendo, porque, veja, mas que se encontram. Né? Repare que coisa incrível, Gideão. Ele foi pastor da minha avó. A minha avó, da igreja presbiteriana. Porque ele começou um ministério muito novinho. Ele começou o ministério aos 23 anos. E minha avó já estava na igreja lá em Lagarto. Ele foi pastor da minha avó. Lá de Lagarto. Lá de Lagarto. Ele foi pastor da minha mãe. Então conhecia já a família. Da família. Então, exatamente, até esse cuidado Deus providenciou. Pessoas, eu para mim e eu para ele. E ambos, eu já conhecia a vida dele de antes. Ou seja, me davam uma segurança da união. Sim. E ele já conhecia a minha vida de antes. Porque hoje está muito complicado. Está muito complicado para os relacionamentos como um todo. Verdade. E as pessoas se perdem nisso, né? Às vezes pensa que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a própria vontade. Não espera nem ouvir a voz de Deus, já ouviu a própria voz. E foi uma coisa, até esse cuidado ele teve. Ele chegou a ser ainda
muito lá atrás, ele com a família dele, com a minha família, chegou a ser pastor da 12. Ou seja, chegou a ser pastor da família quando ele tinha família. Mas depois ele foi embora, nunca mais eu soube, nem nada. Quando Deus traz de volta, já traz os dois totalmente desimpedidos e une de uma maneira que só ele, Deus, sabe? Mais um milagre. Ou seja, o milagre. Outro milagre. Minha vida é cheia de milagres, porque em determinada situação ou faixa etária, ou do que você já viveu, não tem mais como operar determinados milagres, sabe? O que foi feito, o que não foi feito, não, mas Deus renova. Deus separa, Deus primeiro limpa aqui, limpa ali para fazer e realizar. Então isso aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida de quem crê, se for da vontade dele, porque às vezes a pessoa está orando, pedindo a Deus, para Deus colocar uma pessoa da fé, de bem. Os mesmos valores. Os valores, princípios. E aí não chega. E a pessoa começa a se desesperar. Se não chega, já que não chegou, é porque é o melhor para a pessoa. E se chegar atendendo a sua oração, porque a gente tem que operar, a gente tem que ter fé, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, mas a gente tem que entender que o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, que às vezes não é a sua vontade. Não é no Pai Nosso que tem tudo isso. Que seja feita a tua vontade. Né? O melhor da oração não é, eu digo assim, não é orar, é ouvir a voz de Deus, porque a gente ora, né? Depois a gente quer ouvir. Sim, Senhor, e aí? E às vezes a gente é tão ansioso que nem dá tempo de ouvir. Aí já toma decisão. Senhor, eu queria ouvir tua voz. Aí antes dele falar, não, mas eu vou fazer assim que eu acho que vai dar certo. Não, e diz que é da vontade dele. E não é da vontade de Deus. Agora, uma curiosidade aqui, Emília. A senhora fala que faz jejum, né? Participa. Sim, eu não sabia, a presbiteriana, ela tinha essa doutrina? Sim, eu achava que não, que a presbiteriana... Tem jejum e oração, é o que resolve muita coisa. Sim. Né? E, meu Deus, se não fosse jejum e oração, não se vence, não. Sim. Porque, na minha cabeça, tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual, mas a gente... Eu digo isso, eu digo ainda. Você espiritualiza demais. Não, é porque quando a gente passa por experiências, a gente vai vendo que aquilo que a gente achava que não era espiritual, já era espiritual, então a gente já fica mais sensível para tudo. Se eu falar alguma coisa aqui, por exemplo, a política é muito espiritual, gente. Imagina. É muito espiritual. Na verdade, é uma carga espiritual. Não, eu estou dizendo isso baseado na história da Bíblia mesmo. Toda a política lá atrás, a política nas igrejas, a política das religiões, a política partidária, nas sinagogas. Preste atenção, quanta política tinha no meio da igreja, tudo foi criado vindo da política, do poder. A religião sempre foi considerada também política de poder, mas é porque eu não me apego à religião, eu me apego à fé. A fé. É muito diferente, né? Religião separa. Sim. Religião confunde. Sim. Religião desvia. Religião. Divide, né? Fé, divide. E fé não. Fé é um rumo só. Fé é um sentimento universal, né? É um sentimento universal. Todos têm. Na nossa fé, o nome dessa fé é Jesus. Sim. Né? Sim. Porque eu vejo muita gente dizer, mas talvez desconheça o texto bíblico, que todos os caminhos levam a Deus. Não. Só o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então só tem ele. Na nossa fé, segundo a Bíblia. Essa é a nossa regra, né? Então... Emília, além disso tudo, né, da senhora ter enfrentado a questão da política, de sair, essa diferença de cidade, criação de filhos, a questão da senhora por ser mulher. A senhora enfrentou muito machismo, enfrenta ainda hoje, porque eu acho que não é fácil, né? A gente vê algumas lideranças aí femininas e a gente vê homens que nem querem, nem receber ordem de mulher. Como é que a senhora hoje se posiciona em relação a isso? E as políticas, né, para serem implantadas para as mulheres? Então, é muito importante que isso aconteça. A gente vem de uma realidade histórica, por exemplo, que as mulheres muitas vezes não tinham nem direito à fala
em igrejas. Não Mulher tinha. para estar no fogão. Mulher, não, exatamente. Era a fala, a voz, a oração, a condução dos cultos não podia de jeito nenhum ser mulher. Sim. Hoje já se modificou. Algumas religiões mais tradicionais ainda mantêm isso. Sim. Mas Deus, quando criou o homem e criou a mulher, ele não criou o homem na frente da mulher. Ele criou primeiro o homem e da costela de Adão veio Eva. Sim. Mas a costela, se você for analisar, ela não está do lado? Sim. Não está na frente ou atrás. Ela está do lado. Ela está do lado. É lateralidade. São iguais. E o mesmo sopro que Deus deu a um, deu ao outro. E as mulheres, elas, quando são espirituais, elas são muito mais espirituais, com todo respeito à espiritualidade dos homens. Ela tem mais sensibilidade de entender a voz de Deus. Sim. Elas são mais de oração. Sim. Elas são mais de buscar e de esperar acontecer. E com certeza Deus se agrada disso. Geralmente nós homens somos os sacerdotes da casa. Porém, se os maridos bem soubessem, deixava as mulheres que são mulheres espirituais, que elas pudessem ter muito mais vozes, porque elas enxergam, vocês enxergam muito mais além. Não, Deus criou o homem e falou assim, vixe, não vai dar certo, tem que fazer uma mulher, não é bom que o homem esteja só. Eles vão se perder sozinhos, eu vou fazer uma mulher isso. Eu enfrentei, mas até isso Deus foi maravilhoso, porque assim, Ele vem me preparando. Eu tive sempre, todo o tempo na minha vida profissional, em espaços que prevalecia a presença masculina. Por exemplo, a área criminal, onde eu atuei, era muito mais homens, em todos os cantos. Era homem. Nos espaços do sistema de justiça eram mais homens. Aí eu vou para a comunicação. E a senhora enfrentou esses Enfrentei. Mas tinha uma coisa que era muito impressionante, que daí só hoje eu consigo entender, que era um treinamento, que eu não me vitimizava. Sim. Eu passava pelas dificuldades e é como se eu estivesse querendo minimizar a dificuldade e ir caminhando, indo para frente. Olhando para frente. Tem um alvo. Dificuldade. Subtraindo, né? Subtraindo. Uma piadinha aqui, outra piadinha acolá, e vou caminhando, focada na marcha. Eu tenho foco, eu tenho um alvo. Entende? Agora, a gente sente como mulher, mas sente mesmo. E machuca, que né? Machuca. Você sente que é porque você é mulher, você é menosprezada porque acha que o homem sabe mais naquela área ali. Enfim, sente, tudo isso a gente sente, as dificuldades, os olhares de não acreditar. Imagine uma defensora pública, vai defender situações complexas, e normalmente, muitas vezes, quem se assenta em um banco de réus é um homem que vai dizer, tô frito. Pronto. Uma mulher vai me defender. Meu Deus do céu, não tenho dinheiro para escolher, né? Vai o que tem. E aí a gente... Cavalo dado dos olhos dentro. Com o olhar, com o passar do tempo, com o trabalho sendo conhecido, reconhecido, eles torciam para que fosse a defensora. Que fosse a defensora, entende? Mas isso leva muito tempo. Muito tempo. Aí isso... Diferente do homem, quando chega, já tem aquela autoridade, primeiro, né? Emília, no espaço do sistema de justiça, como é que os homens se vestem? Terno, gravata. Aí quando chega no lugar, todo mundo já chama de doutor. A mulher carrega uma roupa que deve ser discreta, né? Num espaço como esse, pode ser um blazer e tal, mas nem sempre é Chegou doutora. Assistente do doutor. A secretária, assistente do doutor. Se eu que precisei ir em delegacia, uma área totalmente masculina, um espaço que predominava o masculino, chega a defensora que não era conhecida ainda. Não chega um homem de terno e gravata, porque chegou um homem de terno e gravata na delegacia, o delegado, doutor, tudo bem? Nem conhece. Já é doutor, tudo bem, pode entrar? Chega uma mulher, espera aí um pouquinho, a senhora quer o quê? Tem uma barreira maior, né? A mulher, era tudo muito difícil, gente. Aí foi pro espaço de comunicação, prevalecia o masculino. Então, você cuidado.
essa área da comunicação rola muita coisa. Você é uma mulher casada, Muito eu fiz assédio. muito tem assédio, eu coisa. fiz. Só sobe só saber se comportar posicionar, e se é. posicionar. É. Entendeu? É só saber. A postura vai mudando Sim. tudo. vai dar o resultado. Aí É vai dar. você com sua Quando postura. vier o engraçadinho, você impõe o limite. Nem precisa brigar. Nem precisa brigar muitas vezes, mas se precisar, deve, né? Se precisar Sim. denunciar. E na política, então, quando eu cheguei na Câmara, no início, éramos duas mulheres, no primeiro mandato, era eu e a então vereadora Kitty. Sim. Aí ela foi eleita deputada, eu fiquei Ficou sozinha. como mulher, e eu sei o que eu passei. Então, às vezes ficava, tá nervosa. Fazendo muito isso para desestabilizar. Tá nervosa, não tomou um remedinho hoje não, para desestabilizar. Por que não fazia com outro homem? Só fazia com a mulher. Entende? Então tudo isso aconteceu, mas se a gente se apegar nisso, a gente cai. Você tem que pisar firme, olhar com foco, com fé, orar muito. Deus, me dê sabedoria aqui, me dê a saída, me dê força, me dê coragem. Porque, coragem não é coisa de gente não, viu? Coragem é coisa de Deus. Coisa de Deus, é isso mesmo. Coragem é coisa de Deus. Como é que você aprende a ter coragem? Confia em Deus, né? Confia em Deus. E a coragem toma conta de você. Que você acaba assustando com a sua coragem. O que é que tinha Davi? Coragem. Davi foi um homem e um menino e um adolescente e um homem corajoso e era um homem segundo o coração de Deus. Com todos os erros dele. Sim. Todos, porque foram muitos. Ele enfrentou Golias, preparado. O exército todo, ninguém se levantou, gente. Ele não estava confiando, ele não era doido de confiar na pedrinha. Na pedrinha, Ele confiou no Deus no Senhor dos Exércitos. Eu chego a ficar arrepiada. No Senhor dos Exércitos. Coragem, fé, determinação, e ele derrubou o gigante. Você me fez lembrar. Pode acontecer com a gente isso. Verdade. Sim. Até a Bíblia fala, né, que até a vontade de adorar, né, não vem de nós, vem de Deus. Exatamente. Então nós somos dependentes totalmente de Deus. Perfeito, Emília. E fé é dom de Deus. Dom de Deus. Tanto é que você muitas vezes prega a palavra, não sei quantas vezes para uma pessoa, 2, 3. E não entra. A terra árida. E tá na Bíblia que as terras vai ter terra árida, fértil, e quando você jogar a semente não vai secar, não vai pegar, e naquela outra ali pegou. É coração. Você me fez lembrar, eu acho que foi a sua primeira eleição. Me corrija se eu estiver errado. Você foi candidata a deputada. A primeira foi a vereadora. Foi para vereadora. Foi. Você teve muito voto, mas não se elegeu. As duas coisas. Aí depois você foi para deputada e também teve muito voto e não elegeu. Foi assim, a primeira foi em 2012. Sim. Eu na época podia ter coligação para proporcional, né? Sim. E aí eu peguei uma coligação muito forte e eu com certeza seria escada para os outros. Sim. E ali eu fiquei como primeira suplente. Tive quase 4.000 votos. Na época já era muito voto. E era de um partido que era o DEM, né? Democratas. Mas quem concorria comigo eram vereadores de mandato. Já de muito tempo. E eu sei, então... Aí fiquei a primeira suplente, ainda assumi, que foi 2012, ainda assumi por um ano, em 2013. Aí depois o titular voltou. E aí eu acumulei vereança com defensoria, que a Constituição permite. E permite. Não permite para um deputado acumular mais vereança. Certo. Porque é municipal. Isso. Entendi. Aí, resultado. Aí, isso 2013, quando foi 2012 a eleição, quando foi 2016, eu me candidatei de novo para vereadora. Aí fui eleita. Interessante, né? Mas para deputada você foi aí, no intervalo... 2016, vereadora titular, não mais suplente. Certo. Titular. Quando foi 2018, aí veio a eleição e eu estava muito bem pontuada para Senado. Sim. Aí mais um partido
sabe, coisa de partido da época. Na verdade, me colocou, tipo, para valorizar a moeda, e depois disse que eu não ia seguir mais o Senado, quando eu já estava muito bem nas pesquisas. A minha lembrança foi justamente nisso aí que eu quero chegar. Que a Emília, na política, quando começou, que tudo foi começando, como você disse, da vontade de Deus, vai acontecendo, não foi nada planejado. Exatamente. O que comentavam era, ela tem voto, ela tem a opinião popular, ela tem o voto, mas ela não sabe ser política. Então ela vai escolher sempre o partido errado, a coligação errada. Tem que ser não vai chegar nunca. Né, na política. Ou ela se torna profissional e tal. Aí hoje eu visão, né? estou diante da prefeita de Aracaju, uma das maiores lideranças do estado. Pessoas aí que são grandes aí na política, líderes até mesmo da oposição ao governo, mas que precisa ter muito cuidado quando forem tomar as decisões para ouvir aquela de lá de trás que não sabia fazer política, que hoje é a prefeita, é a maior liderança de oposição ao governo do estado, e que dê ouvido quando ela tiver uma sensibilidade, que essa sensibilidade, pode ter certeza, vem do alto, viu? Vem do alto. Então, ouçam mais, tentem tomar as decisões com mais sabedoria, mas, né? Deon, a maior parte desses ouvidos não são ouvidos espirituais. Sim. Então, com certeza, muitos ouvidos ainda vão por aquilo que estrategicamente eles traçaram, e que se não for assim não chega. Desse jeito, só funciona assim. É complicado demais. Se o senhor 2018, guardar, né? 2018, que eu saí com o Federal, um partido pequeno, o fundo partidário, 300 mil para uma candidatura de federal. De federal, muito eu pouco, ainda tive que repassar valor para os outros candidatos pontuarem também a federal, para poder formar a legenda, e tive 53 mil votos. Eu fui a mais votada em Aracaju. Só em Aracaju eu tive 35 mil votos. Ganhei, mas não levei. Mas pense na alegria, da honra que Deus me deu de quase 53 mil pessoas saírem das suas casas para cravar o nome de Emília. E o sentimento, Deus né? puro. Com o sentimento ali de sentimento. Voto orgânico. Fazer, voto orgânico. Coisa nova, né? Eu quero uma coisa nova na política. E outra, Emília, perguntava para mim em entrevista, a senhora vai ter condição de visitar os interiores do estado de Sergipe? Eu falei, não vou ter. Como é que a senhora vai conseguir? Aí eu disse bem assim, olha só, eu não tenho estrutura, não tenho estrutura financeira, não tenho estrutura, não tenho equipe, não tenho nada disso. Não tenho como comprar liderança. Aí repare a força. Mas eu tenho certeza que o voto vai chegar, porque eu tenho uma rede social. Não tinha esse negócio de eu tenho uma rede social, aí divulgava minha rede social. Veja meu trabalho lá, seja livre, escolha ainda livre. Estava na rádio? Estava na rádio. Aí, quando vem candidatura, você tem que se afastar, né? No período eleitoral. E eu dizia isso nas entrevistas. Eu fui votada em todos os municípios do estado. Todos. E aí foi uma coisa de Deus. Todos. Mas eu acredito que também ficou eu não fui a 5% dos municípios que eu não tinha condição. E fui votada em todos os municípios. Não ficou município sem votar. Emília. Então, isso eu acredito que isso com certeza. Deus. Com certeza. Eu acredito que o público evangélico, por ele ser espalhado em todo o estado, em todas as cidades, nós temos alguns municípios mais, menos, proporcionalmente. E aí, por já conhecer o perfil seu, apesar de você não propagar esse lado cristão, mas algumas pessoas viam pelo seu comportamento, acho que já tipo assim, não, ela tem princípios e valores, talvez pudesse... E se agradaram... Você é a primeira também prefeita, né? Não, isso antes, em 2018, quando ela foi candidata a deputada. Sim. Não tinha essas informações todas, não chegava como chega fácil hoje através do Instagram, de vários canais digitais, né? Mas o povo tinha isso. E tinha, Gideon, sabe o quê? Eu acho que a história de quase 30 anos da defensora pública, da comunicadora, sem ter planejado entrar num rádio e numa televisão, simplesmente para ser conhecida. Porque muitos candidatos vão para a rádio e televisão para se tornar conhecido em busca do voto. Já com tudo planejado. Para televisão, para ensinar o direito às pessoas, para que eles cobrassem dos entes públicos sem receio, sabe? Então, a gratidão, né? E Deus vê tudo isso, gente. Deus vê tudo isso. Mas aqueles que eu vejo hoje, quase todo mundo, presta atenção que isso é importante. Quase todo mundo hoje está falando de Deus.
Sim. Quase todo mundo hoje vai para a igreja, estou falando da classe política. Sim. Percebe? Mas É. para enganar, é um produto. Olha, os evangélicos hoje são numerosos, eu preciso estar ali. É. Aí se passa por cristão. Se der uma oportunidade, é capaz da igreja toda se converter novamente. Meu Deus do céu. Aí se passa por cristão, engana, faz o personagem só para pegar o voto do cristão. Por isso que tem que pedir a Deus muito discernimento, muito entendimento nas escolhas. Porque se eu faço uma escolha na minha vida particular, se minha escolha for ruim, só vai prejudicar a mim, no máximo minha família. Sim. Mas quando você faz uma escolha, que quer dizer que vai atuar no coletivo, você faz uma escolha que pode ser ruim para todo mundo. Pois é. É muito importante. E a gente tem, eu digo porque eu sou cristão de berço, a gente tem muito, principalmente lá na minha casa. Eu vou falar pela minha casa porque eu não sei a vida dos outros. Mas na minha casa, meu pai ensinava assim, a gente tem que ter nossos candidatos, nossos políticos, pessoas que sejam da nossa fé, porque vão trabalhar em prol da nossa comunidade. Quem foi que disse que um prefeito, um governador tem que trabalhar por uma classe? Não, tem que trabalhar para todos. Tem que trabalhar para todo mundo. Então, a gente vê que você, apesar de ter a sua fé, você não esconde isso, mas você é uma prefeita que está ali para atender a todos. Com certeza. Claro, você tem seus princípios, seus valores, mas a prefeita não é dos evangélicos. Não, eu não sou prefeita dos evangélicos, eu sou prefeita de do todos povo de os aracajuanos e aracajuanas. Quem votou e quem não votou. Quem votou e quem não votou. E quem não votou, eu tenho mais responsabilidade ainda para aquelas mentiras que chegaram nessas pessoas. Sim. E talvez por isso elas não tenham tido a clareza na hora da escolha, que vejam agora, sim, né? Sim. Disseram tanta coisa contra mim. Os programas de televisão eram todos me colocando como mentirosa, como que não era da igreja. Hipócrita, até isso, hipócrita, que não era da igreja. Agora ela é da igreja. Que era de família. Uma das famílias mais ricas de Lagarto. Sim, Lembra disso? Lembro. Minha família foi muito atingida com isso. Sim. E o povo de Lagarto também. Na verdade, para desestabilizar, né? Destabilizar. Aí é que tá. Não desestabiliza, não, porque Deus está com a gente. Amém. Amém. E fortalece a gente. Você não foi na força das pedrinhas, né? Você foi na força do Deus. E eu dizia para muitos, uns confiam em carros, outros em cavalo. A minha confiança é no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Para a política isso serve muito. Quem são os carros e cavalos na política? Recursos, estrutura. E eles confiam nisso, porque eles compram as consciências das pessoas e se deixam levar por desconhecimento, manipulam. Isso, Emília. Graças a Deus tem diminuído mais isso. Tem. Eu espero que diminua cada vez. A minha oração é, Senhor, revela para que o povo não se engane mais. O povo está sofrido demais. Então revela quem é quem, porque fica mais fácil para o povo escolher. Se a máscara cair, o povo vai enxergar quem é quem. Sim. Verdade. É isso mesmo. Verdade. É isso. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Na verdade, o papo está muito bom. O tempo está passando ali, correndo. Ixi. Já tá. Mas eu queria, na verdade, saber um pouco mais sobre... Eu não vou nem falar de nenhum feito da prefeita, porque são vários. A gente pode citar aqui, passar o resto da tarde citando isso. Graças a Deus, parabéns pela administração, embora tenha sido o primeiro ano. Eu imagino que o primeiro ano é muito desafiador. Muito. Mas a gente já tem uma capital com ônibus elétrico, com ar-condicionado. A gente já tem coisas que já chegaram em Aracaju, que são muito importantes. Promessas que foram feitas de campanha recentemente. Eu vou congelar o PTU. Vai nada! Quando ela vê que precisa da arrecadação para poder lidar, ela vai... Isso é irresponsabilidade. Aí o segundo ano congelado. E aí tem passagem congelada. A glória de Deus. Então são várias coisas que a gente vem acompanhando. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã. Sou um eleitor seu de muito tempo. Nós somos. E seja intercessor. E um intercessor, com certeza. Também intercessora, amém. Mas eu queria saber o que é que, se tem alguma coisa que você possa já antecipar para nós, aracajuanos,
para esse próximo ano, segundo ano de mandato da prefeita? Só para entrar. Foi 8ª prefeita do ranking, viu? Gente, aí também, que- 8ª. E a 3ª do Nordeste, né? Exatamente. E eu não quero nem bênção. saber quem foi a primeira e a segunda. Para mim já é a primeira. Não, O que importa é a minha. é uma coisa muito... É coisa de Deus também. Porque foi um ano Primeiro só. ano. Primeiro ano. De Um ano só de conhecimento, avaliação. né? Quando nós tivemos prefeitos que estavam nesse ranking, que já estavam reeleitos, excelentes prefeitos do Brasil, e que estão depois da gente. A gente está na frente em um ano. Porque se eles tiveram mais tempo, eram para eles estarem na minha frente. Sim, Até por uma questão sim. lógica mesmo, Sim. entende? Então, isso é graça de Deus. É graça de Deus. Então, você me pergunta o que a gente tem aí, de novo, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente entregou muito em 2025. Sim. E o que eu peço a Deus, e estou trabalhando com a minha equipe isso, é que a gente entregue o dobro em 2026. Amém. Mas isso vai precisar de muita força, muita energia, muita fé, sabe? Tem que ter não a sensibilidade coragem, se o muita povo coragem. Emília tivesse noção de cada entrega, o sofrimento que foi para fazer aquela entrega. E olha que a gente entrega por A luta, mês. né? Por mês a gente tem entregue várias coisas, por mês. E vai continuar, a gente vai dobrar isso aí. Essa é uma novidade que na minha cabeça é uma meta, não para a Emília chegar em lugar nenhum. Porque eu passo muito rápido. Sim. É para o povo respirar aquilo que não respirou. E é possível, né? A gente percebe que é possível. É Não, uma disseram- forma de levar o conhecimento, né? Exatamente. De forma tangível. A pessoa tipo, pô, né? Como é que ela fez em tão pouco E tempo? os outros, né? Exato. Então tem algo aí desperta. A gente quer tornar Aracaju a cidade realmente acolhedora, moderna, transparente, sustentável. A gente faz isso quando a gente traz os ônibus elétricos. Sim. Ajuda a cidade a ser sustentável, porque a gente melhora o ar, que a gente não polui, sabe? Sim. Então isso é muito importante. E é muito importante para quem é transportado em um ônibus. Sim. Ter um ônibus com tanta dignidade, gente, sabe? Quanto Porque é tempo, né? caro. Vai em outras cidades, você tem, por que a gente não pode ter? Muita gente fala que na maioria das vezes não usa o transporte público. Exato. Fica só focando em ônibus. Não mas tem outra não. coisa não, meu amigo? A gente Pergunte a quem anda A gente de focou ônibus. na limpeza da cidade, que deixaram a cidade suja, que Pois pararam de aquela pagar confusão toda ali do o lixo. contrato quando ganharam a eleição, ou perderam a eleição. Aí pararam de pagar o contrato. Aí eu pego uma cidade suja. Eu já cheguei assim. A gente cuidou da cidade está limpa, a cidade está ficando moderna, a cidade tem transporte bom. Os servidores públicos, que não foram valorizados em décadas, no primeiro ano, eles tiveram piso salarial, os professores. Gente, isso é histórico. Aí você lembra também da Bíblia, que eu disse, quando o justo governa, o povo se alegra. E quando eu saio nos lugares, claro que tem satisfação, claro que tem muita coisa para fazer. Jesus não agradou eu me emocionei aqui lendo o texto quando você falou assim, que quando sai nos lugares, que as crianças vêm e abraçam, Gente, assim, aí Jesus. fortalece. Porque assim, a gente que não está na política, mas a gente sente isso, pelo menos eu, na criança, né? O abraço sincero. Então isso lhe... espontâneo. Não é verdadeiro, né? Ali é um sinal. É um que sinal está no caminho. do Senhor. Sabe? Isso. Que Jesus, quando as crianças se aproximavam, quando Jesus chegava, corriam para Jesus. Isso. E quem sou eu, né? Não vou me comparar com o mestre, com o nosso Jesus, mas é um sinal. Mas a gente é seguidor dele, né? É um sinal. É um sinal. Então eu tenho certeza, e não é uma coisa produzida, porque eu já vi políticos produzirem, pega a criança, treinar a criança para abraçar, para não sei o quê. Gente, é um personagem, feio. né? Vamos fazer um teatro feio aqui. Isso. Uma encenação. É muito feio, mas tudo bem. E essa sensibilidade que você teve de dar continuidade às obras do antigo prefeito. Com certeza. Porque é responsabilidade, né? Com o dinheiro do povo. Exatamente, é dinheiro do povo. Não vou fazer não, como é uma prática da maioria dos políticos, não vou fazer porque senão eu vou dar marketing, vou dar publicidade para o outro, me poupe. E mais, Deão, a gente não só entregou não, a gente qualificou o projeto para entregar. A gente qualificou Parque da Sementeira, por exemplo, coisa mais linda. Então, a gente qualificou aquilo ali. Na Avenida Maranhão, a gente, inclusive, teve que, quando a gente foi dar continuidade, viu que ia ter que derrubar várias árvores, porque o projeto anterior estava para derrubar árvores. Eu falei, não,
modificamos o projeto para preservar as árvores. Sim. Eu Uma quero das era que a missões gente É tão sabe difícil. disso. A missão está um deserto urbano, a gente, com fé em Deus, esse ano a gente vai começar a plantar. É? Tem que estar no Volta- nosso vai radar. voltar, vai Eu voltar. quero, a gente vai trabalhar para isso, está no nosso radar. Tem a orla nova lá da Coroa orla do Meio, nova, né? exatamente. Minha igreja vai ficar ali entre as duas avenidas. Olha, coisa mais linda. Até ali, né? Descendo o viaduto aí, aquela orla bonita ali. Vai sair daí. ficar linda A gente vai usar mesmo. muito ali, sair dos cultos, dia de domingo de manhã, para usar aquilo ali. Vai ser. Vai ficar lindo mesmo. A rapaz. gente já mostrou isso, como é que tá a obra. E se Deus quiser. Que a gente vai orgulho finalizar de ser isso. aracajuano, de ter a senhora e tem como uma prefeita prefeita. e Mexará, né? Emília! Estamos incrível. chegando ao nosso final, né? Até porque o tempo não para. Queremos agradecer pela honra de ter nos dado esse tempo conosco aqui. Espero que a conversa tenha fluído da melhor forma possível Sim, para foi você também. Para a maravilhoso, gente foi bate-papo maravilhoso. Aqui, viu? O tempo passou que a gente nem percebeu. Foi mesmo. Tempo. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. Não, agradecer, Gideão. Agradecer, Emília. É muito importante. Às vezes, a gente, como figura pública, não tem, às vezes, a oportunidade de falar sobre o que mais me fortalece, que é a nossa fé. Sim. Né? E aqui eu estou entre irmãos Amém. na fé. Então, Amém. pude compartilhar. Tenho certeza que outras pessoas da fé vão receber isso aí como uma forma também de testemunhar, de edificar. Gratidão, acima de tudo, a Deus. Amém. A Deus, Amém. que tem me mantido de pé, o que não é fácil. Eu vejo hoje pessoas com uma responsabilidade, às vezes, proporcionalmente falando, menor e não está suportando. Verdade. E eu tenho uma responsabilidade imensa de uma cidade, de uma capital, e Deus tem me mantido de pé para a honra e glória Amém. dele mesmo. Amém. É isso, gratidão. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui essa conversa maravilhosa com a prefeita Emília. E você que nos acompanha, segue nosso canal no YouTube, que é Revista Lamparina, e também o nosso Instagram, com o mesmo endereço, Revista Lamparina. Por favor, Emília. Isso aí. E a prefeita também, ela tem um podcast, né? Café com Emília. Na verdade, Emília, não é um podcast. O Café com Emília é uma live que acontece toda quinta-feira, às 7 horas da noite, ao vivo. Sim. Acontece no Instagram, no Facebook e no YouTube, no nosso canal. E aí as pessoas, a gente responde demandas. Quem quiser, olha, na cidade está acontecendo isso, a gente anota, conversa, orienta. Ao vivo ali, Ao né? vivo. Legal. É um contato com a prefeita ao vivo toda quinta-feira. Café com Emília, eu espero você lá. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.